Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Lembrando que hoje é uma aula inédita, né? Hoje nós vamos retomar aí. Nós estamos trabalhando a situação de aprendizagem 3 aí do caderno do Aprender Sempre. Hoje mais 3 aulinhas aí para continuar. Na presença hoje aqui para participar com vocês, acompanhar aí o chat com vocês, professor Osmar. Olá, bom dia, Jonas, bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma aula aqui, 7º ano. Tá ok? Já dou meu bom dia, em nome aí da professora Marilene, tá? Aos alunos lá da escola Áurea Moreira, lá em Ubatuba. Ubatuba é um lugar feio, cara. Meu Deus do céu. Sério? Ubatuba é maravilhoso, tá? Abraço, pessoal de Ubatuba, Marilene, valeu, obrigado em nome da Marilene. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso aí, então hoje nós vamos continuar a habilidade, né, trabalhando a questão aí da álgebra, né, que nós começamos aí, e aí hoje nós vamos encerrar essa semana, nós vamos encerrar essa questão da álgebra. Pode pôr na telinha para eles, que a gente vai falar aí da habilidade. Então a habilidade que nós estamos trabalhando é a habilidade 13 do 7º ano, né, que é compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar relação entre duas grandezas, direcionando-a da ideia de incógnita, né? Diferenciando essa ideia aí, né? Do que é incógnita, do que é variável, que eu comentei aí já com vocês. E essa história da linguagem algébrica, né, Osmar? Que é a questão das letrinhas, a sopinha de letras da matemática, né? É verdade, né? Você falou em sopinha de letras, eu lembrei daquelas... Ainda existe as sopinhas de letras? Nunca comi na vida. Sério? Nunca comi. Você já comeu? Já. Mas as sopinhas de letra em matemática é interessante e são importantes, né? A álgebra é extremamente importante, né? Uma daqueles 3 norteadores aí fundamentais de matemática, né? Aritmética, álgebra e geometria. Muito Isso bom. mesmo. Aí os alunos do 7º ano, a partir de agora a vida de vocês vai mudar, né, Osmar? Vai mudar, essa letra vai ser envolvida na matemática. É verdade. Será muito, muito útil porque ela permite um negócio chamado generalização. Isso mesmo, importante, isso é verdade. Né? Você consegue aí com a letra, né, simbolizar quase que qualquer coisa, né? Pois é. Uma variável, como nós já trabalhamos. Sai do lugar comum e consegue, né, viajar aí na matemática. A álgebra é extremamente importante. É isso mesmo. Então hoje nós vamos trabalhar essa questão da álgebra, só que com uma coisa um pouquinho mais na ideia da expressão, né? Então na telinha de vocês pode colocar que é a ideia do valor numérico, né, Osmar? Então, valor numérico de uma expressão algébrica é o resultado que se obtém quando adiciona, e no caso, as variáveis ou as incógnitas, dependendo do que for, né, em uma determinada expressão algébrica, por valores numéricos, a fim de efetuar, né, contas, né, efetuar operações, que no caso são indicadas conforme essa expressão. Exemplo, né? Então vamos lá, Osmar, com você, ó. Pense em um número. Pensei. De 1 a 10. Pensei. Então pensa no número de 1 a 10. Tá. Multiplica por 5. Tá. Beleza? Então você pega esse número e multiplica por 5. Multipliquei. Subtrai o triplo desse número pensado. Subtrai o triplo desse número pensado. Tá. Qual que é o resultado? 40. 40? É. Que número que você pensou? Pensei no 4. No 4? Ah, boa. Boa, é? Sim. Então essa ideia aí, eu vou até... Aí era a para pensar no númerozinho menor, não? Não, podia ser. Qualquer de 1 a 10, né? Tranquilo. Tanto faz. Então essa expressão, pode pôr na telinha para eles, né? Eu poderia representar dessa forma, Osmar. 5 vezes, né? No caso aí o 4. Legal. Que você fez. Subtraindo 3 vezes, né? Esse mesmo valor. Então o X aqui, ó. Essa letra aqui, né? Multiplicou por 5, hein? Multipliquei por 5 primeiro. Isso. E depois eu subtraí o triplo desse número. Certo. Então, aí o que eu tenho? Então, esse X aqui, né, Osmar? Sim. Ele representa o número que você pensou. Beleza? Incógnita ou variável? Nesse caso aí, ele vai ser variável, porque ele pode assumir qualquer valor de 1 a 10. Poderia ter pensado em outro número. Poderia. No caso, 1. Sim. 1 seria o mais fácil. Legal, bacana. Beleza? Boa. Então, essa ideia, né, de incógnita e variável que vai acontecer aí, que vai apresentar aí para vocês, nós vamos ter algumas relações. Então, eu estou substituindo essa letra por um número. No caso aí foi o número pensado aí, como vocês observaram. Na telinha de vocês, então, eu vou fazer um exemplo que está lá no caderno do Aprender Sempre, na página 92. Lá na página 92, ele dá essa expressão, no caso, essa expressão algébrica aí que vocês vão encontrar, que é o seguinte, ó. Então, x ao quadrado, né? X elevado à segunda, menos
2 vezes um valor de y mais z. Aí ele fala o seguinte, Osmar, Oi. ele quer substituir esses valores de x, y e z por alguns valores, aí no caso ele dá um exemplo, né? No caso, por exemplo, o x tem que ser 1, o y tem que ser 2 e o z, no caso, aí tem que ser 3. Ok. Beleza? Tá. Então eu tenho lá. Então no lugar desses valores aqui, ó, no lugar desses números aqui, ó, x, y e z, eu vou substituir pelos valores que foi colocado, né? Pelos valores que foram postos. Perfeito. O que eu tentei fazer aí? Eu quero que vocês observem. Esse x aqui está em roxo, né? Então eu coloquei o x em roxo. O y aqui está em verde, né? E o z aqui está em vermelho. Qual que é a ideia, né? Substituir por esses termos. Olha o que eu fiz. Então, eu coloquei parênteses para simbolizar esses números. Então, Osmar. Certo. Então, ali no caso, algum número elevado ao quadrado, menos 2 vezes algum número e mais o outro número ali. Perfeito. Os números que eu vou colocar são relacionados ao que foi posto aí no exercício. Então, eu vou colocar o 1, eu vou colocar o 2 e eu vou colocar o 3 ali, no caso, nessas lacunas aí que eu estou substituindo. Ou seja, eu estou trocando esse x por 1. Certo. Eu estou trocando, no caso, esse y aqui por 2 e esse z aqui por 3. Mas por que eu estou colocando esses valores? Porque eles foram colocados aqui no exercício, né, Osmar? Perfeito. Beleza? Sim. E aí eu vou fazer as operações matemáticas, né? Então aí eu tenho uma expressão. O que eu tenho que fazer primeiro? É a potência, né? Então a ideia que eu tenho que fazer primeiro é a potência. Então eu fiz ali a potência. Então eu coloquei 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é o próprio 1. Então eu fiz aqui a potência. Aí eu já, para facilitar, já multipliquei esses dois aqui, né, Osmar? Perfeito. O que eu tenho? 2 negativo que multiplica aqui 2 positivo. Sétimo ano já sabe, né? A regrinha de sinal, negativo, né? Sinais opostos. 2 vezes 2, 4 negativo. E aí o 3 eu só copiei ele aqui. Beleza, Osmar? Sim. Então o que eu tenho? Eu tenho 1 menos 4 mais 3. E aí eu tenho 1 menos o 4, então, aquela história, né? Eu tenho 1 positivo. Nossa, esse mais saiu horrível. Eu tenho 1 positivo aqui. E eu tenho 4 negativo, eu vou ficar devendo 3, né, Osmar? Ok. Então eu fiz só essa conta aqui. Sim. E copiei o 3. E aí, devo 3, tenho 3, ou ao contrário, tenho 3 e devo 3, né? No caso, eu tenho 0. Ou seja, né, o que eu posso representar aqui para essa expressão, isso aqui dá 0, né, Osmar? Sim. Verdade. Tranquilo? Muito legal. A importância do parênteses aí, né, para dar uma, né, nesse momento, né, talvez depois não seja tão, mas esse momento aí é importante, É né? isso mesmo. O parênteses aí nós representamos e nós colocamos geralmente o parênteses por causa do sinal, né, Osmar? Sim. Ele é muito importante. Aparentemente não tem nada é positivo. Sim. Mas esse sinal aí nós colocamos entre parênteses para representar o valor aí, a substituição. Beleza? Beleza. Vamos então tentar uma atividade. Aí vai aparecer os valores para vocês. Provavelmente vocês já devem ter até feito, quem está lá com o caderno do Aprender Sempre, na página 92. Então eu tenho a mesma expressão, né, Osmar? Eu tenho ali o valor x ao quadrado menos 2y mais z. Só que aí eu quero o x no lugar do 12, o y aí no lugar vai ser o 2 e o z vai ser o 3. Como é a primeira atividade aí, a primeira relação, eu vou dar 4 minutinhos para vocês. A gente já retorna. Bom trabalho.
Jonas, retornamos aqui com as interações, com as respostas. Professora Helena, mandando as respostas lá do pessoal 143. E ela é da escola da cidade de Hiroshima, ali do ladinho da minha casa. Você trabalhou lá também, né? Trabalhei lá. Um abraço a todos aí do Hiroshima. Trabalhei lá um tempo. É verdade. Obrigado, Helena. Obrigado a todo o pessoal de Itaquera, de Hiroshima, tá? Valeu. Minha escola que trabalho também, minha escola. Um abraço para o pessoal do Quintiliano. Valeu, gente. Abraço. Obrigado. Tá? E aí tem mais interações aqui, tá? A professora Neide, a Kathleen, tá? Ela é de 143, ela é da escola 16 de julho, lá em Centreville, Santo André. A professora Neide tá com elas, tá? O pessoal lá, a professora Marisa, tá? Da pessoal lá da Peixiquinho Quatá, também, resposta 143. A professora Solange tá lá com a Isabela, com o Luiz Henrique, tá? E com o Vitor Hugo, todos 143. Não colocou o nome da escola, nem o município, coloca, né? É legal, assim, pra gente dar os créditos pro pessoal que está participando, tá bem? O pessoal lá da Escola Estadual Alice Rolim, lá em Votorantim, tá? A Maria Eduarda e a Rafaela, 143. Professora Julie, tá? Valeu, obrigado, gente. Boa, é isso mesmo. Alguns comentários que teve aí no chat, né, Osmar, referente à regra de sinal. Se vocês não tiveram, eu vou fazer mais ou menos uma regra de sinal, vou colocar ali para vocês, mas se vocês não tiveram, pode ficar calmos, nós vamos fazer aí nas próximas aulas, nós vamos colocar aí as regrinhas sinais, olhar essa ideia. Caso você queira olhar, tem aula lá no repositório sobre essas regrinhas de sinal, né, Osmar? É verdade. Podem observar, inclusive ano passado teve muitas aulas que nós falamos sobre, beleza? Então, vou pedir para o diretor colocar na telinha aí para vocês. Então, nós vamos fazer aí, em caso, a mesma ideia, né? Como se fosse a mesma conta, né? Só que com valores diferentes, né? No caso, eu vou usar o 12, o 2 e o 3, né? Basicamente, só mudou o primeiro número aí, né? Então, no lugar desse X aí, ó, de novo, eu coloquei as lacunas, né? Então, no lugar desse X aqui, eu vou ter que pôr o 12. No lugar desse Y, o 2. E no lugar desse Z aqui, por último, o 3. Então, eu tenho aqui, ó, vou colocando, tenho o 12, o 2 e o 3. O 12 ao quadrado, o que é o 12 ao quadrado? É o 12 que multiplica o 12, né, Osmar? Sim. Então, 12 vezes 12 aqui, 144, né, o valor que eu tenho na multiplicação de 12 vezes 12. Então, número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. A questão aqui nós já fizemos, né, ó. Então, multiplicando 2 negativo, com esse 2 positivo aqui, ó, como eu comentei com vocês, opa, dá 4, deixa eu apagar aqui, dá 4 negativo, né? Então, para vocês, só para quem quiser ter aí, ó, regrinha de sinal, bem simples. Sinais iguais, né, Osmar? Opa. Toda vez que eu tenho sinais iguais aqui, eu vou ter sempre positivo. Toda vez que eu tiver um sinal diferente, ó, vou até colocar aqui, ó, sinais diferentes, eu vou ter o negativo. Nesse caso aqui, ó, os sinais são diferentes, né? No caso aqui é positivo. Então, por isso que se mantém o negativo, tá? Então, a ideia aí, né, só para vocês observarem, se vocês quiserem tirar um print aí, a ideia é a seguinte: sinais iguais, no caso que eu tenho, é positivo, então, esse mais com mais, esse menos com menos, né? E sinais diferentes, né, Osmar? Sim. Positivo e negativo, né? Sempre o negativo aqui, beleza? Então, aí eu tenho copiando 3. O que eu fiz aqui? Qual que é a operação que eu fiz? 144 menos 4, simples, né? 140. Mais 3, como muitos, né? Acho que todo mundo colocou aí, né, Osmar? 143 é o valor, a resolução. É verdade, né? Só lembrando que essas aulas, elas são extraídas lá do material do Aprender Sempre. Então tem toda essa questão aí da regra de sinal, lembrando que o pessoal veio do 6º ano, tá? E a gente vai buscar orientação aí com os tutores e a gente vai resolver isso, tá bom? Isso mesmo, essa questão das regras de sinais aí, basicamente essa daí é bem simples, né? Esse começo aí foi uma multiplicação aí por 2, mas essa daí nós vamos ter aula sobre isso, podem ficar calmos, nós vamos falar aí sobre a regrinha de sinais, mas é um começo aí, nós estamos seguindo aí o material do Aprender Sempre, né, Osmar? Perfeito. Beleza? Então vamos tentar agora uma próxima na mesma ideia aí, mudando alguns valores. Então, de novo, na telinha de vocês a mesma expressão, né? Então tenho o mesmo valor aqui, né? Ó, x ao quadrado menos 2y mais z. Só que os valores de x e y vão mudar, né, Osmar? Sim. Então eu vou ter o x3,
o y vai ser o 3 e o z aqui vai ser o 1. Então agora eu quero saber qual que é o resultado que eu consigo encontrar para esses valores agora, beleza? Então agora 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. Retornamos aqui, Jonas. O professor Joel está com o pessoal lá da escola PEI, tá? Adalberto Nascimento, lá de Campinas Leste, 4 resultado. Pessoal, tá lá com o professor Darcy, ou Darcival, tá? Desculpe, tá? Lá da Escola Estadual Roque Bastos, em Ibiúna, e a Ana Beatriz respondeu 4, tá? A professora Maísa, lá da Escola Estadual Tomás Ortega, lá em Santa Cruz do Rio Pardo, tá? Abraço, pessoal de Santa Cruz do Rio Pardo. 4 é a resposta. Para o professor Walter, 4. Os alunos lá do 7A e do 7B, 7ABC, 7º A, B e C, lá da escola Esteves da Silva. Aí eu Batuba de novo, tá ok? Valeu, tá? Pessoal lá, PEIS, Carvalho Sene, Leste 1, também aqui com a gente mandando as respostas, tá? E o professor Luiz diz assim, ó, sugiro trabalhar expressões mais simples nesse início de álgebra. Valeu, Zé Luiz, valeu a todos que participaram. Obrigado. Lembrando que essas expressões que nós estamos fazendo aqui está lá no caderno, né? Então nós estamos seguindo o material, basicamente, beleza? Perfeito. Antes eu queria colocar aqui, ó, obrigado e agradecer aos professores. A professora Daniela, coloquei na multiplicação e divisão, isso mesmo. Tanto na multiplicação e na divisão. Professor Rodinei também, ó, sendo multiplicação ou divisão, no caso que eu coloquei essa regrinha de sinal. A multiplica, né? Ou a divisão também. Na adição e na subtração é diferente. Isso mesmo, professor Rodinei colocou aqui. Professora Fátima também, na multiplicação ou na divisão, né, professor? Isso mesmo, Então, colocando aí
sempre essa ideia da multiplicação e divisão. Lembrando que nós estamos seguindo aí o material, nós estamos colocando aí como que está lá no material, lá na página 92. Vamos tentar resolver esse? Sim. Então, esse daí é o 3 para o x, o 3 para o y e o z, né? Então, mesma ideia, eu estou colocando aí as lacunas para substituir, né, Osmar? Sim. Sempre colocando, então eu coloco no lugar desse x aí o 3, no lugar desse y também um 3 e no lugar desse z o 1. E aí eu tenho, então vamos lá, 3 ao quadrado. O que é 3 ao quadrado? É o 3 que multiplica o próprio 3, né? Então, Perfeito. 3 vezes 3, 9. Então, beleza, ali, ó, vou colocar, vai aparecer aqui, ó, o 9 para vocês. E o outro é o 2 que multiplica aqui o 3, né? Ó, Sim. 2 vezes 3, 6. E aí, regrinha de sinal, como nós já estamos fazendo, dá negativo, né? Então, esse 6 aqui negativo. E aqui entra, que o professor comentou, que para, no caso aí, a adição e a subtração, essa regra é diferente, né? Então, eu tenho 9. Aí eu devo 6, né, Osmar? Eu vou continuar tendo 3, né? Então, se eu tenho 9 e devo 6, como se eu pagar alguma coisa, né? Então, eu vou ficar com 3. E aí, 3 mais 1, como muitos, mas muitos colocaram aí, conseguiram resolver, né? Conseguiram executar esse exercício, colocando a resposta 4, Osmar. Perfeito, né? Só lembrando que a gente não faz a aula do jeito que a gente quer, né? A gente obedece normas, né? Tem todo um padrão, tem todo um rigor para se produzir as aulas, né? E aqui a gente não faz naturalmente, né, o que a gente quer. Temos liberdade, né, Jonas? Mas, né, dentro de certos limites, tá? Abraço, professora Fátima, lá com os alunos do 7º ano, lá da escola Ângelo Talorto, lá de Sumaré. Abraço, valeu. Boa. Obrigado. Infelizmente não vai dar tempo de eu conseguir resolver aí com vocês, não vai ter como eu deixar essa atividade aí para vocês, porque o nosso tempo está curto, mas eu vou fazer essa atividade 3 aí que vai aparecer na telinha. Então, no caso aí seria mais um exercício aí, no caso com 13, o 4 e o 2, né? Então aí no lugar, de novo, do x ao quadrado menos 2y mais z. Então, tenho lá as lacunas e eu vou substituir os valores. Então eu ponho no lugar ali 13, o 4 e por último o 2. 13 ao quadrado, então de novo, é o 13 que multiplica o 13, né, Osmar? Sim. Então eu tenho aqui 169, né? 169. O 2 negativo que multiplica o 4 aqui, ó, 2 vezes 4 aqui dá 8. Mais e menos, né, que eu falei para vocês, na negativa. Então, eu tenho 169 menos 8. Dá 161 mais 2, 163. 163 aí seria a última, ó, quem quiser, vou até apagar aqui, quem quiser tirar um print aí e colocar na telinha para vocês, tirar aquele print ali, dá 163. Seria esse exemplo. Lembrando, né, que está lá no caderno do Aprender Sempre. Osmar? Boa, é isso aí. Abraço lá pro pessoal da escola Gilberto de Carvalho, lá em Suzano, professora Iara. Valeu, obrigado. Beleza, obrigado, Osmar. Obrigado a você, Jonas. Obrigado a todos aí, obrigado a todos que acompanham a aula sempre. Pode ficar a avaliação? Coloquem lá o que vocês acharam da aula, se vocês gostaram ou não, o que vocês acharam, então, como vocês estão comentando, falem do material, avaliem nossa aula, a partir daí que nós montamos a recuperação e assim por diante, né, Osmar? Beleza. Beleza? Beleza. Obrigado, 7º ano, até a próxima, tchau, tchau.